Olá, tudo bem? Você sabia que interpretar texto vai muito além de ler e compreender o que está escrito? Então fica aqui comigo que você vai saber tudinho sobre os termos que são usados hoje nas provas que pedem interpretação de texto. Olá, seja bem-vindo ao canal Português Digital. Este canal foi criado para ajudar você a aprender português definitivamente. Eu sou a professora Tereza Cristina e no vídeo de hoje nós vamos ter a resolução de uma questão em que trata de termos que são usados nos concursos públicos para ver se você sabe sobre coesão textual, coesão referencial, os termos em geral que estão ligados à interpretação de texto. Vamos lá? E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, hein? Por aqui tem um botão para você se inscrever. Você vai gostar muito deste canal. Então vamos lá. Só que antes de começarmos, só para mostrar para você que eu coloquei à disposição os meus cursos online de gramática e redação para você aprender tudinho da língua portuguesa. Se você quiser mais informações, vai aqui na descrição do vídeo. Tem tudo formadinho para você lá. Bem, vamos começar. Então, o que é interpretar um texto? Interpretar um texto é entender o sentido do que está escrito, em vez de saber apenas o que está escrito. Você tem que saber o sentido. Eu falo que o bom leitor é aquele que sabe ler nas entrelinhas, então presta bastante atenção. A compreensão e a interpretação de texto dão origem a uma forma mais crítica de pensar. Quem sabe interpretar bem tem mais criticidade. Eu tenho até um vídeo sobre os 3 níveis de leitura de um texto. O primeiro nível, que é a leitura exploratória, o segundo nível, que é a leitura analítica, e o terceiro nível, que é o mais especial, que vai fazer a diferença nas suas provas, que é a leitura crítica. Então, quem lê bem um texto chega a essa parte crítica de pensar. Então, você tem leitura. Agora, o que você precisa? Leitura, lógico, conhecimento, porque não são só as informações que estão ali no texto. Às vezes você tem conhecimento, tem que ter conhecimentos extratextuais para entender o que está sendo transmitido para você. E tem de ter técnica e nomenclatura. Quem presta concurso público hoje já viu que já passou muito do tempo que eles fazem só perguntinha do que está escrito ali. Eles também querem saber sobre coesão, coerência e outras nomenclaturas que fazem parte do estudo da interpretação de texto. E é isso que nós vamos ver hoje aqui. Como exemplo, eu coloquei para você aqui uma prova que foi elaborada pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma prova de nível superior que foi feita em 2023 e é para bibliotecário documentalista. Tá? Presta bastante atenção a esta questão, hein? Bom, era uma questão, a questão 8. Tá? E aí ele coloca assim, no 7º parágrafo do texto 1, porque tem um texto lá, né, a expressão candidato a planeta anão desempenha por, e é para você aqui colocar como as lacunas vão poder ser preenchidas aqui com essas palavrinhas ou expressões, né? Por tal, o mesmo termo estabelece tal, por tal, em relação à palavra crateras. Ou seja, você está vendo aqui que você precisa saber nomenclatura. Aí aqui tem coesão referencial, coesão anafórica, extratextual, intratextual. Tem o que é coesão lexical. O que é catáfora, anáfora. Você sabe tudo isso? Tem alguma dúvida? Então tem que assistir a este vídeo até o fim, hein? Bom, vamos lá começar aqui. Depois eu vou voltar para essa questão. Então vamos ver o que significa cada um desses termos que a questão pediu, para no final nós podermos voltar e responder com tranquilidade, né? Bom, o que é uma coesão referencial? O próprio nome já fala, né? É uma referência. Na língua portuguesa nós vamos ter vários termos e expressões que se referem a termos que já foram falados ou que ainda vão ser mencionados no texto. E a coesão referencial é isso, o termo que indica a que se refere é chamado de referente. Tá? Então, pode ser por meio de anáfora,
catáfora e elipse. Nós vamos ver o que é cada um desses termos aqui. E a coesão lexical está ligada ao léxico, ao vocabulário. Nessa hora aqui, você tem que saber o que é sinônimo, o que é antônimo, tá? O que é hipônimo, hiperônimo, porque é isso que está sendo pedido nessa questão. Depois você para o vídeo com tranquilidade, lê bem direitinho aqui, né, o que eu estou passando para vocês aqui. Bem, aí com a coesão referencial. Na coesão referencial, nós temos 3 termos mais importantes: a anáfora, a catáfora e a elipse. Eu vou dizer o que é cada um deles, depois nós vamos ver exemplo prático aqui, tá? Anáfora. A anáfora sempre retoma um termo que já foi mencionado anteriormente no texto, tá? É por isso que a gente fala que é coesão referencial, se refere a alguma coisa que já foi mencionada. A catáfora se refere a um termo que ainda vai ser mencionado no texto, ou não apenas um texto, até uma expressão ou uma informação que vai ser transmitida. E a elipse é a omissão de um termo ou expressão, mas que é facilmente identificado, porque para evitar o quê? Para evitar uma repetição, que a pior coisa que tem na vida é a gente ler um texto, até uma redação, cheia com as mesmas palavras o tempo todo. Então a elipse ela faz isso, é uma figura de linguagem. Vamos ver os exemplos aqui. Por exemplo, anáfora. Júlia saiu cedo de casa. Ela foi ao médico. Como a anáfora se refere a um termo que já foi mencionado, esse ela, que está aqui, que é um pronome pessoal, está se referindo a Júlia, que já foi mencionado anteriormente. Para quê? Para evitar repetição, né? A catáfora é o contrário, é uma coisa que ainda vai ser mencionada. Então, esta frase estava escrita no muro: eu te amo. Esta, para se referir ao que ainda vai ser mencionado. No caso, o que estava escrito no muro. E a elipse? Eu trabalho com fatos. Eles, vírgula, com hipóteses. A elipse ela pode ser substituída aqui, a palavra que já foi falada anteriormente, por uma vírgula, né, para organizar as informações do texto. Então, eu trabalho com fatos. Eles, em vez de eu falar eles trabalham com hipóteses, eles, vírgula, com hipóteses. Neste caso, colocar o ponto e vírgula aqui, tá? Para fazer uma diferença, porque são duas informações opostas. Fatos e hipóteses, né? Então, é a anáfora, catáfora e elipse. Bem, aí outro termo que foi pedido naquela questão é sobre a coesão lexical, o vocabulário. Nessa hora, nós vamos ver alguns outros termos. Sinonímia, antonímia. Sinonímia, relação entre duas ou mais palavras que tem um significado igual ou semelhante. É bom a gente saber que na língua portuguesa não existem sinônimos perfeitos. Existem palavras que são usadas, mas por causa da etimologia, uma vem de um lugar, de um país, outra vem de outro. Então, tem que saber que sinônimo são palavras que têm sentido igual ou semelhante. Antônimos, ou antonímia, que é o processo, é o caso da relação que estabelece entre duas ou mais palavras uma relação de oposição, ou seja, significados opostos, né? Por exemplo, sinonímia. A língua portuguesa é uma das mais bonitas do mundo. Nosso idioma tem raízes latinas. Nosso idioma, a língua portuguesa. Né? Claro que isso depende do contexto em que está escrito, que você vai perceber bem que nosso idioma está se referindo à língua portuguesa. Né? Então, uma relação de sinonímia. Antonímia, aquele casal é bem diferente. Enquanto Maria é econômica, Paulo é gastador. Então, econômica, gastador. Então, palavras com sentidos opostos, antonímia, né? Na coesão lexical ainda tem essa informação aqui. Hiperônimos e hipônimos. Pouquíssimas vezes na minha vida eu vi, anteriormente ao 2023, esses termos caindo nas provas, mas agora eles estão fazendo questão de pedir. E esta aqui da UFRJ não é a primeira prova em que eu vejo cair esses termos aqui. Então, o que é um hiperônimo? Hiper, maior, não é isso? Então, apresenta um sentido mais abrangente.
né? Características genéricas de uma classe, permitem a formação até de subclasses, mas é um sentido mais genérico, mais amplo. Enquanto os hipônimos estão ali se referindo a uma parte de um todo, né? Por isso representam características específicas de uma subclasse, ou seja, permitem a associação a uma classe superior que é mais abrangente, que é o hiperônimo. Vamos ver os exemplos aqui. Por exemplo, hiperônimos e hipônimos aqui. Cor é um hiperônimo, né? Uma palavra mais abrangente. O hipônimo, verde, azul, amarelo, vermelho, branco, né? Que estão aqui dentro das cores. Fruta é o hiperônimo. Maçã, banana, manga, abacaxi, uva e outras frutas que vierem está dentro dos hipônimos. Esporte. Aí vem natação, futebol, patinação, atletismo e outro. Então, o hiperônimo é um nome, né, mais abrangente que os outros. Os hipônimos, né, estão aqui, são aqueles que são a parte do todo. Vamos ver exemplo aqui? Um exemplo, então. Fui à feira e comprei muitas frutas, como abacaxi, mamão, maçã e uva, né? Então, frutas é um termo mais abrangente, é o que a gente chama de hiperônimo. E os hipônimos, abacaxi, mamão, maçã e uva. Isso é muito importante saber, não só para saber interpretar os textos, como também para escrever bem. Porque você não vai ficar falando a palavra frutas 10 vezes, né? Então você vai ter de saber também usar esses hiperônimos e hipônimos nas suas redações. Bom, aqui está o exemplo. Como é que é o hiperônimo e os hipônimos que estão aqui embaixo, né? Outra parte da coesão lexical é o que a gente chama de holonímia e meronímia, que também estão lá naquela questão, né? Holonímia trata de palavras que apresentam uma ideia do todo. E a meronímia, a parte de um todo. Uma parte, né? Ao contrário do hiperônimo e hipônimo, o hipônimo é um exemplo de uma coisa muito maior, como cor, vermelho, amarelo, né, azul. Mas a meronímia, não, ela vai trabalhar com uma parte só. Então, olha só. Uma holonímia, que é o todo, e a meronímia, que é a parte. O carro é o todo. O motor faz parte do carro. Mão, dedo. Corpo, cabeça. Porta, maçaneta. Boca, dente. Livro, página. Time, jogador. Então, a holonímia, que é o todo, e a meronímia, que é uma parte. Bem, olha só aqui um exemplo bom. Enviei meu computador para o conserto, pois o teclado precisa ser consertado, né? Então, o computador é o holônimo, é o todo. E o teclado é o merônimo, que é a parte. Tá vendo? Esses termos aqui são danadinhos, não são? Então, presta bastante atenção de agora em diante nesses termos aqui. Bom, lá naquela questão, também ele trata de dois termos muito interessantes, que é a coerência extratextual, extra, fora do texto, e a coerência intratextual, dentro do texto. Eu falei para vocês que quando nós vamos ler um texto, nós temos também ter um conhecimento de mundo. É a coerência extratextual. Então, um exemplo aqui, por exemplo. Durante o verão, a população do Rio de Janeiro aguarda as chuvas que alagam as ruas. Ah, como é que eu sei disso? Porque nós temos um conhecimento extratextual, que sempre acontece a partir do mês de março, né? Geralmente, vêm as chuvas bem fortes, as chuvas de verão, e alagam muitas ruas, causam problemas no Rio de Janeiro. Então, é uma coesão extratextual, porque é um fato até. E a coesão intratextual está dentro do texto. É um exemplo que você vai dar sobre alguma coisa que você falou dentro do texto mesmo. Então, por exemplo, no Brasil, o orçamento para a educação é reduzido. Podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. Coloquei país com letra maiúscula porque se refere ao termo que nós já acabamos de falar, o Brasil.
né? Então, eu falei que o orçamento para educação é reduzido e dei até um exemplo, a falta de recursos nas escolas públicas, né? Então, é a coerência intratextual, que está dentro do texto. Bom, agora a gente vai voltar à questão 8, lá da prova para bibliotecário. Então, eu não vou colocar o texto inteiro, vou colocar só as partes aqui que nos interessam, mas se você quiser, é só procurar essa prova feita pelo FRJ para bibliotecário, né, de 2023. Bom, eu vou colocar o início, vou ler para você aqui o início. O vídeo está aqui, qualquer coisa você para, dá uma lidinha. Então, considere o texto 1 para responder as questões de 1 a 10. A nossa questão é a número 8. Peraí. Estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, publicado pela revista Nature, pode mudar os rumos do que se sabia sobre um dos conceitos mais importantes da astronomia, o limite de Roche, e alterar o cotidiano a fazer pesquisas astronômicas. Ao redor do astro Quaoar, candidato a planeta anão, foi encontrado um anel, considerado fora dos padrões, que trouxe novos questionamentos sobre a formação dos satélites naturais. Isso aqui é uma introdução ao texto, né? No 7º parágrafo, que é o que vem justamente ser o objeto do nosso estudo para responder a questão 8, está escrito assim: outras hipóteses abrangidas pelo estudo tentam responder à pergunta levantada pela descoberta. Uma delas seria da influência gravitacional direta da Lua já existente de Quaoar, chamada de Weywood, prejudicando o processo. Numa outra abordagem, seria possível existirem irregularidades geográficas, como crateras muito fundas ou montanhas muito altas no candidato a planeta anão. Então, nós vamos trabalhar aqui com esse 7º parágrafo aqui, né? Bem, a questão 8 está aqui, o parágrafo 7, porque ele fala aqui, ó, no 7º parágrafo do texto 1, é justamente, tornei a colocar o 7º parágrafo aqui, né? A expressão candidato a planeta anão, eu já fui colocando a resposta, tá? Desempenha, como o planeta anão está aqui, está se referindo ao planeta, né, que foi descoberto, né, influência gravitacional em Quaoar, que é chamada de Weywood, né? O que acontece? Ele está fazendo uma coesão referencial, daqui para o que já foi mencionado. Tá? Então, a coesão referencial, referencia o que já foi falado. Por substituição. Né? Então, nós estamos aqui falando do planeta, depois ele coloca aqui planeta anão, substituindo, para não repetir. O mesmo termo estabelece uma coesão lexical, planeta anão, né, léxico vocabulário, por holonímia em relação à palavra crateras. Holônimo, o todo, e merônimo, a parte. Então, como o planeta não é o todo, cratera faz parte do planeta, então a coesão lexical é por holonímia. E aí, então é isso. Vamos voltar aqui à questão 8 com muita tranquilidade. Olha só, no 7º parágrafo do texto 1, nós já lemos. Se você tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo, vai ler novamente. A expressão candidato a planeta não desempenha coesão referencial por substituição. Por quê? O planeta não está se referindo a um termo que foi falado lá até no 1º parágrafo, né, que é o astro, né, Quaoar. O mesmo termo, que é planeta não, estabelece coesão lexical de vocabulário por holonímia em relação à palavra crateras, porque lembra que a holonímia é o todo
E hemeronímia é a parte. O planeta anão, então, é o holônimo. E cratera é o merônimo. Então, a resposta correta aqui seria a letra A. Como é complexo esse tipo de questão? Porque vai muito além de você saber ler e entender o que está escrito. Você tem que saber nomenclatura. E é isso hoje, quem presta concurso público, que tem de saber um pouquinho mais sobre as nomenclaturas que são pedidas nas provas de concursos e vestibulares. Bom? Então é isso, pessoal. Gostaram do vídeo de hoje? Aprenderam um pouco sobre os termos técnicos que são usados para interpretação de texto? Então, dá um joinha aqui para mim, faz um comentário aqui embaixo, compartilha com seus amigos, familiares que vão prestar concurso público e vestibular. Se você ainda não se inscreveu no canal Português Digital, faça isso agora, você vai gostar muito, tá? Um beijo bem grande e até o próximo vídeo.